E agora, meu querido Gavião Bueno, que eu só por aqui. Vamos que vamos. Antes quero mandar um abraço pro Silvio Maeli, acabou de mandar mensagem também. Silvio Maeli, grande amigo nosso ouvindo aí o Boadapã. Agora é o seguinte, amigo, ele já percorreu florestas, aldeias e montanhas em busca de histórias que o tempo tentou apagar. E agora revela tudo em um livro que conecta o Brasil aos Andes, às raízes mais antigas da nossa cultura. Ele só no Boadapã. Seguro que eu quero ver. Hoje o papo é com ele. Jornalista, toma Bueno Aires que eu sei. Fotógrafo, pesquisador e autor do livro O Berço do Sol. O que, prefeito? É que eu tive o prazer e a honra de escrever o prefácio. É um livro muito fácil, muito querido, um livro gostoso de ler e nos dá alegria. Você emagreceu, hein, prefeito? Eu emagreci, você viu? Já Tá 30, bonitão, não hein? parece, 30 quilos, parece que não é nada. Mas já tô com 420. Tá certo, prefeito. Então o Boadapã recebe ele, nosso querido amigo Fabiano Schroeder. Essa fera aí, meu! Ele que é a cara do Mário Celso Grande Petralha. Fabiano. Parece o Petralha do Atlético. Não parece, não. É o Petralha. Bem-vindo, Fabiano. Fabiano, seja bem-vindo. Ô, Fabiano, obrigado por estar aqui hoje no Boadapã para falar sobre esse projeto incrível, muito legal mesmo. E realmente teve o prefácio. É verdade, teve o meu prefácio? Ou ele tá. Não, foi um prazer muito grande, né? Ter nosso Obrigado. querido Greca Eu agradeço. escrevendo o prefácio desse livro. Né? Ele tem, assim, um conteúdo e muitas das histórias aqui do Paraná a gente tem, né? A gente reserva ele é praticamente uma biblioteca nossa, né? Uma enciclopédia aqui Sabe, do Paraná. Fabiano, eu não sei se as coisas que eu falo é verdade, porque eu conto muita história e que a pessoa não sabe às vezes, então eu acho que às vezes eu não sei se eu conto todas são verdades. A gente também não sabe. Porque veja, Fabiano, as suas são verdades, porque eu fui atrás e são maravilhosas. Parabéns, você é muito valoroso. Vivo, Fabiano, Schroeder. A gente pronunciou certo o teu sobrenome? Sim, a Schroeder. Ufa, graças a Deus. Alemão? A gente tava tendo esse debate. É, alemão Deutsch. Ja, Biget. Pô, show de bola. Fabiano, foram que mais de 20 anos de pesquisa e estrada até chegar nesse livro. Essa ideia surgiu, ela foi surgindo ao longo da tua vida. Como que você chegou no Berço do Sol? Então, isso aí começou, né, na época que eu comecei a fotografar. Eu fui fotógrafo de surf, uma revista aqui do Paraná, aqui de Curitiba, chamada Revista Boards. Tá. E na época, para produzir as matérias da Revista Boards, a gente viajava muito atrás de ondas desconhecidas. Então, desde o Superagui, Ilha do Cardoso, a Jureia, a gente buscava esses lugares, essas reservas naturais, e sempre acabava se hospedando em casas de pescadores locais, né? Então, me hospedando nessas casas de pescadores da cultura caiçara, eu acabei me aproximando muito, né, dessa cultura tradicional. E na época eu tinha acabado de ingressar no jornalismo. Então isso aí foi no final da década de 90. Então quando eu viajava para produzir as matérias da revista Boards e acabava me hospedando na casa de caiçaras e acabava também fazendo coisas, né, para a faculdade, eu comecei a perceber que atrás da cultura caiçara tinha muito conhecimento. Nessa mesma época, foi a época que eu comecei a visitar as primeiras aldeias. Quando eu começo, então, a visitar as primeiras aldeias, aqui no litoral do Paraná, nós temos uma coisa assim que é muito especial, que é uma quantidade de sambaquis muito grandes, né? Então, ali nesses cemitérios indígenas, e tendo, né, já algum conhecimento que eu absorvi da cultura caiçara e depois vendo nas aldeias, principalmente com a etnia Guarani e Embiá, e começando a visitar esses cemitérios indígenas, foi onde eu comecei a perceber que essas culturas tinham uma história muito grande por trás. E aí, então, eu comecei a acessar algumas informações que levavam aos Andes. Eu achava isso na época até um pouco misterioso demais. Nessa época, final da década de 90, virada de 2000, não se falava do nome Peaberu, né? Peaberu ele começou a ser falado um pouco mais para frente, apesar dele ter sido publicado pela primeira vez ainda no final do século XIX por Romário Martins, no livro A História do Paraná. Romário Martins fala do Peaberu no final do século XIX. Ele publicou A História do Paraná em 1898.
Então, mas foi um nome que caiu no esquecimento, esse caminho que ligava os Andes até a beira do Oceano Atlântico. Só que eu não sabia na época que eu comecei a ter esse contato muito próximo com a cultura caiçara e com as aldeias, que o caminho que ligava os Andes até a beira do Oceano Atlântico dava exatamente aqui no litoral do Paraná. E isso é até fácil um pouco de entender quando a gente vê a questão do recuo que a gente tem no continente, aqui no sul, bem onde fica o litoral do Paraná. Se vocês observarem, olha o mapa. O litoral do Paraná é onde você tem o maior recuo geográfico para dentro do continente. Então ele é a distância mais curta para você alcançar regiões que vai dar ali no Paraguai, atrás do Paraguai, norte Argentina, que é onde chegavam as estradas incaicas, né, sul do Peru, da Bolívia. Então, por isso que eles chegavam na beira do Oceano Atlântico, aqui no litoral do Paraná. É pela distância também, por ser mais curta. Então aí, mergulhando na cultura, principalmente dos Guaranis MBA, eu comecei a acessar muita informação que vinha dos Andes. E aí a coisa começou só a crescer, né? Sim. Então, comecei a aprofundar muito desde o final da década de 90, a coisa foi só aumentando. E aí eu comecei a viajar. Fui para o Peru, fui para a Amazônia, fui para vários lugares buscando novos fragmentos. Paralelo a isso, eu fui também fazendo uma busca muito grande atrás de informações de documentos, né? E aí então eu mergulhei dentro do que os jesuítas deixaram, né? Então, o que tem, que sobrou praticamente, né, do que os jesuítas escreveram, principalmente no século XVII, também deu muito embasamento para as pesquisas. Eu achei que a pouco ele ia chegar no Pirata Zumir. Tanto conhecimento. Agora, me diz uma coisa, a história dos tesouros dos jesuítas, ela é relatada entre os caiçaras da região ali de Guaraqueçaba? Eles relatam, porque a minha família, da minha também, da cheia de morretes daquela região, eles relatam muitas histórias dos guardados dos jesuítas, as estradas e as prainhas beirando o rio Nundiaquara. Essas histórias são reais? Então, olha, eu não entro muito na questão, né, porque existe realmente muitos relatos de questão desses guardados e tudo, mas as minhas pesquisas foram para outro lado, né? Mas num bate-papo nunca saiu nada junto dos caiçaras, porque tem uma coisa que... O Zico tá louquinho pra saber. Ele tá com o detector de metal dele encostado. Para ele pegar o detector de metal. Eu tenho detector de metais. Mas não, agora voltando para tirar um pouco do grande, mas porque ali o que se faz muito bem entre eles é comer bem e conversar, né? Porque junto com os caiçaras, você come o verdadeiro barreado, um palmito assado, e aí no meio, e é muita história, muita riqueza, né? Mas aí, como se disse, foi pro outro lado, o caminho da pesquisa mais relacionada ao que você está procurando. A cultura indígena mesmo, né? Ao que eles traziam dentro das suas tradições, porque na ancestralidade, principalmente do povo dos Guaranis MBA, tem muita coisa que foi preservada. É uma coisa muito bonita como que uma etnia conseguiu passar de geração para geração, sim, apesar de toda, né, a influência da colonização e de tudo que veio, que poderia ter, de repente, né, interrompido ali uma questão, claro, né, da etnia, eles conseguiram preservar isso. Então, quando você tem acesso a informações de pajés mais antigos, dos Guaranis MBA e de tudo, você vai acessando informações que já eram para estar esquecidas no tempo há muito tempo. Então eles conseguiram preservar isso. Então foi por meio de acesso a anciões dos Guaranis MBA e de pajés que começou a abrir um cenário dos Andes. Foi isso que encantou muito nas pesquisas, como que eles guardavam segredos praticamente, né? E que traziam essa ancestralidade deles. Da família que eu trabalhei, que são ali dos Guarani da Ilha da Cotinga, eu deixo aqui até um grande abraço ao cacique Dionísio, que esteve presente inclusive no lançamento. Ele me deu a oportunidade, por exemplo, de conversar com o pajé Floriano. O pajé Floriano é um dos pajés mais antigos do Guarani MBA. Ele fica na Argentina e ele esteve na Ilha da Cotinga aqui, e eu fui convidado para conversar com o pajé Floriano. As informações que eles abrem ou coisas que eles têm, né, são muito valiosas. São coisas que não estão nos livros e que acabam dando para a gente aquelas, né,
te abre o que você precisava saber para poder dar sequência nas pesquisas. Pô, que legal. Que legal. Até porque a história que a gente aprende ela é bastante eurocêntrica, né? Então a gente fica... Você deve ter encontrado um monte de coisa... Deixa eu pesquisar aqui. Antes, focado no ponto de vista europeu das coisas que aconteceram. Obrigado. Eurocêntrica. Olha, você viu? Não, ele chama de burro de eurocêntrica. Europa. É o personagem do novo perfil aqui. Mas deve ter encontrado muita coisa pré-jesuítas também, né? Sim, isso aí é uma coisa que nós tivemos, na verdade, uma coisa que foi bem delicada, que quando os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1757, a primeira leva dos naturalistas começam a chegar no início do século XIX. E esses naturalistas que chegaram com a missão artística francesa, eles começaram um trabalho, daria para dizer, praticamente do zero. Porque quando os jesuítas foram expulsos, abriu praticamente um vácuo, uma lacuna na história. Então, dos registros que você tem dos jesuítas e o que os naturalistas começaram a fazer, entre os dois a gente tem praticamente 50 anos que nós não tivemos muita coisa. Então, teve coisa antes que os jesuítas, na verdade, já estavam descobrindo e já tinham acessado, que os naturalistas encontraram depois. Então, isso aí acabou sendo, bem delicado. Então, anterior aos jesuítas, é só da cultura indígena. Então, o que detém de informações que os jesuítas chegaram a acessar, né? Mas depois, quando eles foram expulsos, muitos dos seus livros foram destruídos e tudo, então... E os naturalistas conseguiram resgatar. Então, mas tudo isso tem uma fonte, né? E essa fonte vem dos povos originários que conseguiram manter a sua ancestralidade, a sua tradição. Aqui no Paraná, por exemplo, dos Guaranis Embiá, os caingangues também, eles conseguiram preservar muito da sua cultura. E dessa região do norte da Argentina, você tem os gaúchos. Os gaúchos, né? Gaúcho é a origem da palavra gaúcho. Os gaúchos, por exemplo, eles que introduziram o poncho, né? Que os gaúchos usam até hoje. Sim. E o poncho nada mais é do que uma vestimenta inca. Sim. Então os ponchos, tudo você tem, já é da cultura andina. Então muitas coisas vieram da cultura andina e esses povos conseguiram manter isso, né? Olha que então isso aí foi um trabalho bem... Por isso que os gaúchos... a gente falou esses dias, né? Que chamam de pala, né? Também. Pala. Exatamente. Pala, né? Por isso que os gaúchos, você acha argentino, Uruguai... tem gaúchos, você acha? Nossa senhora, são os gaúchos. Então agora entendi. São gaúchos. Os argentinos sabem, vamos ver. Mas, hein, Fabiano, escrever um livro eu já acho uma das coisas mais difíceis. Livro, né, gente? Então, é igual esse, do Fabiano. Livro já é difícil escrever. Esse, então, eu fico imaginando o grau de dificuldade que foi, porque ganhar confiança, né, das fontes para conseguir todo esse material, né, para poder escrever, chegar nessas pessoas, nos lugares. Sim. Foi difícil, né? Foi, demandou bastante tempo. E também a gente tem que saber trabalhar a paciência, né? Nem sempre quando você chega num lugar você vai conseguir... Quanto tempo foi para montar esse livro? Olha, eu comecei a escrever mesmo, de verdade, bem ali na virada da década de 90 para 2000. Eu tava com essa vontade. Quando eu vi que os textos e as coisas que eu tava começando a acessar, eu falei, nossa, isso aqui começou a me dar a vontade de escrever, né? Só que até eu começar a fazer as viagens e a maneira quando os fragmentos mais importantes começaram a surgir. Quando eu comecei a ver que tinha fundamento, quando eu comecei a ver que realmente a história era muito mais séria e maior por trás. Sim. Então daí eu comecei a dar tempo ao tempo para que as coisas fossem acontecer no seu tempo, né? Então eu não esperava que fosse demorar tanto tempo, né? Mas por exemplo, quando eu acessei algumas informações de que quando os espanhóis entraram, né, os espanhóis não sabiam entrar na floresta amazônica. Então muitos incas se refugiaram na floresta amazônica. E eu descobri, né, uma etnia que fica no extremo oeste do Acre, já praticamente dentro da floresta amazônica, que tinha acolhido incas. Então eu pensei assim, como que eu vou escrever um livro falando disso sem ir lá? Então teve uma viagem para a Amazônia, ela aconteceu em 2012 e eu pude estar com essa etnia, que são os Axaninkas, para poder conversar e conhecer ali uma etnia que
acolher os incas há 5 séculos atrás. Então, dependia muito do que eu fosse ver nessa etnia e de ter essas informações para poder colocar no livro uma visão, né, não só do que eu tinha ouvido, mas do que eu iria viver, né, do que eu tinha vivido. Então, eu trago isso no livro. Que riqueza, hein? Impressionante. Me chama a atenção. Os índios Tindiquera, você chegou a pesquisar? Os índios Tindiquera? Os Tindiquera tem uma história muito bonita aqui, né? Porque os Tindiqueras, eu acho que quando os portugueses subiram para o Planalto, aqui para o primeiro Planalto, teve uma relação deles aceitarem os portugueses para começar a vila aqui, né? A maioria dos lugares que eu viajei, você tem muitos conflitos, né? Teve muito derramamento de sangue mesmo, para que de repente uma vila europeia, seja portuguesa ou seja dos espanhóis, iniciasse um trabalho ali. Aqui em Curitiba é muito bonita a história, porque os Tindiqueras, eles aceitaram e trouxeram, então teve uma questão de harmonia e de... Sim. Então a história aqui é muito bonita, e você vê várias estátuas, você vai no Parque Tingui, você tem, né, representando esse respeito à etnia local dos Tindiqueras. Então a história é muito bonita. E de toda essa pesquisa, todo esse tempo que você, né, desde a virada ali de 90 para 2000, qual foi, eu não sei se você vai se recordar de cabeça, a passagem, o momento que você olhou, foi mais, como é que eu posso dizer, uma surpresa para você ou algo mais importante para você de toda essa pesquisa, algum momento que tenha sido bem impactante para você, assim, de todo esse... Tiveram várias, né? Mas uma assim que me marcou bastante foi quando eu cheguei na aldeia Apilcha. Apilcha é a aldeia Axaninca, que é colada já na Amazônia peruana, e eu tive a oportunidade de conversar com o cacique, e quando eu consegui chegar nele, né? Porque para você chegar na Apilcha, você, antes de chegar na aldeia, você fica num lugar chamado Yorencatame, que significa Saberes da Floresta, onde você fica um tempo ali para eles te conhecerem, saber quem é você, até que você tenha autorização para entrar em Apilcha, que é uma aldeia... que eles não têm motivo nenhum para confiar. Convenhamos. Isso. E ali eu acho que quando eu consegui sentar com o cacique, né, que cuida de toda a aldeia Apilcha dos Axanincas, e eu pude naquele momento, de repente, fazer a pergunta para ele, né? Nossa, quando os espanhóis chegaram, eles não sabiam entrar na floresta, muitos incas se refugiaram na floresta. E como foi esse momento, né, de vocês acolherem incas aqui? E eu lembro que ele fechou o olho e ele ficou um bom tempo em silêncio. Ele disse, não lembro. Aquilo ali foi muito forte. Porque quando ele fechou o olho e fez aquele silêncio, eu vi que ele estava ali acessando uma memória de 5 séculos. Caramba! Ele levantou o rosto, a primeira coisa que ele disse foi muito triste, muito triste. Até ele começar a soltar algumas palavras dessa época, eu vi a importância, né, dessas etnias que guardam e tem a tradição que não foi interrompida, né? Os Axanicas, por exemplo, eles passaram tanto pela entrada dos espanhóis, mas depois teve o ciclo da borracha e eles conseguiram sobreviver a 2 situações muito devastadoras, né? Então, se hoje a gente consegue ter algum acesso a esse passado, é porque essa etnia conseguiu se preservar. Então esse momento de estar com ele, poder fazer uma pergunta que eu já tinha visto em livros antigos jesuítas, mas de repente eu consegui acessar diretamente, isso aí, por exemplo, foi um momento muito forte, muito marcante. Tipo, cheguei aqui, sabe? Sim. Mas a emoção de você quando tá fazendo essa pesquisa, de você às vezes tem que conectar esses pontos e às vezes eu acredito que não dá vontade nem de dormir, né? Cara, eu acho que você fica pensando, amanhã eu vou fazer isso, cara, amanhã passa logo. Deve ser emocionante, né? Muito forte. Caramba, eu fico imaginando que deve. É algo que, né? Isso, na própria Amazônia, quando você vai fazer uma viagem que não é assim para eles uma viagem muito grande, mas 2, 3 dias de barco, por exemplo, quando vai chegar no final do dia, que você passou o dia inteiro vendo a floresta dos 2 lados e o rio na frente, e você chega numa prainha, que eles chamam umas prainhas de curva de rio, assim, e você vai fazer um acampamento ali. Quando passa do 2º dia, você já se desconecta com o nosso tempo aqui da cidade. Ele já vira uma profundidade muito grande. Ali você sabe que se você for picado por cobra, por exemplo, você vai estar na mão do pajé. Você já não tem mais tempo para voltar para algum posto de saúde. Caramba. Então acaba sendo uma entrega muito grande essa entrada para dentro da floresta. E isso mexe na questão do tempo.
Então acho que essa também foi uma experiência muito forte. Você tem que confiar não só mais em você ou em Deus ou nos povos da floresta, porque você vai estar na mão deles. Passou do segundo dia para dentro da floresta, você não volta, né? O que acontecer com você lá, você tem que estar confiando onde você vai estar. Não, e não deixa de ser uma grande aventura, né? Nesse, 30 anos para lançar o livro? Deu 24 anos. 24 anos. Dá até um marco muito grande quando eu fui a primeira vez para o Arquipélago de Currais, aqui no litoral do Paraná. Foi em 1996. Um ano antes de eu entrar na faculdade. Foi um ano que eu comecei a fotografar. E o Arquipélago de Currais, hoje, que é um parque marinho nacional, né? Ele tem um ponto assim que dá para dizer que foi onde tudo começou. Foi por isso que agora, 4 dias antes do lançamento, eu peguei o livro, coloquei dentro de uma garrafa e os pescadores tradicionais de Xangri-Lá, da família da Veiga, me levaram a 10 milhas náuticas para fora, né? Dá mais de 20 quilômetros, para eu poder lançar o livro no mar. Então foi um momento muito bonito, porque foi onde tudo começou. Caramba. Então, 25 anos depois de onde tudo começou, eu volto lá e lanço o livro no mar. E esse livro, vamos ver onde ele foi parar, porque eu coloquei a mensagem lá em 4 línguas. 2 dias depois entrou uma frente fria, então deve ter lançado ali muito. Não sei se vai para outro país ou para... Então quem encontrar esse livro, legal. A gente aguarda, né, para ver onde ele vai parar, né? Sim. Que legal. Cara, que história. Que legal. E é legal saber, né? A história sendo contada e o livro ter essa história, né, dele. Isso é muito bacana. Então, vamos acompanhar, hein? A hora que chegar em algum lugar, você volta aqui para contar essa história. E o livro, né, foi lançado, então, O Berço do Sol, do Fabiano Schroden. Fabiano Schroden. E você pode encontrar ele aonde, Fabiano? Quem tá ouvindo Boa da Pan? Então, ele vai estar disponível... Bom, primeiro a gente vai colocar também nas livrarias, né, para o público. Vai colocar também na Amazon para poder receber em casa. E no site da editora, que é Grumet Publisher, né, P-U-L Publisher.com. Então lá também vai estar disponível. Mas na Amazon também, colocando no Google ali O Berço do Sol, onde encontrar, também vai aparecer. Uma coisa que me chama também. Uma coisa que me chama a atenção, a hora que você falou, fiquei imaginando, não te deu um pouco de decepção a hora que você chegou a falar com o pajé, você pensou, deve ser pajé da Canhanganda, como é Floriano? Você pensou, pô, esperava na Canhamanhanha, Floriano. Né? Pô, Floriano, pajé. Pô, sabe que o Fernandinho aqui também é neto de pajé, Sou, né? Bisneto. Bisneto. O pai do meu falecido avô, ele era pajé, só que eu não tenho muita informação, muito dado, porque o meu avô, né, Deus o tenha, grande, frutuoso, ele, meio que essa história da vida dele, ele não gostava de ser contada, eu não sei bem ao certo, então foi se perdendo, assim, então é pouca coisa que a gente sabe, mais ali o que a minha mãe tem de informação, mas não tem registro físico, foto, documentos, então não tem nada, mas ele era pajé. Era pajé, Olha só, esse tem o sangue também. Viu? Você vê, né? Pajé Fernando. Pajé Fernando. O Fabiano, e tem Instagram pra acompanhar também essa saga toda? Tem. No Instagram tem o Fabiano Schroden, né? Tem o Instagram da Grumet, que é Grumet, que escreve da editora. Só coloca lá, @editora Grumet. Ali vai estar tudo. E o do Fabiano Schroden também, né? O livro tá ali do lado até, Léo, se você puder mostrar pra gente na câmera aqui, um pouquinho do livro. Olha só que lindo. A capa dele, O Berço do Sol. Lindão. E olha só, gente. Pô, livro 1, vai ter mais livros? Vão ter uma trilogia? Isso que eu agora olhei ali na capa, me chamou a atenção. Então, o que eu fiz foi o seguinte, quando eu vi que o livro tinha ficado extenso demais, eu dividi ele em 3 volumes. Então eu decidi dividir ele em 3 volumes. Então o livro O Berço do Sol, na verdade, é uma trilogia. O livro 1 está sendo lançado agora. Tem uma previsão para o livro 2 em outubro, talvez um pouquinho mais, e daí o livro 3. Os 3 já estão prontos, né? Mas a gente está lançando em etapas. Então, na verdade, o trabalho inteiro são 3 livros. Olha, Muita coisa. O livro 1, ele é mais assim, traz a teoria, então ele tem bastante mais de pesquisa das referências, né? O livro 2, ele já vem muito
trabalho de campo. Então, a ida para o Peru, a Amazônia, dos lugares, das conversas, é o livro 2. O livro 2 é muita aventura, é muito legal, porque, sabe, eu tento levar o leitor junto para idas na mata. Teve uma vez que eu quase me perdi, quase que tive que ficar sozinho, dormindo na mata, eu conto isso. Os lugares que eu encontrei, o sambaqui mais secreto que existe, que você ainda consegue ver ossadas humanas, né, crânio. Olha, isso aí tudo está no livro 2, então tá bem bacana. E o livro 3, ele vem mais com algumas conclusões, digamos assim, né, do que foi, né, o aparato todo de todas essas viagens, tudo. Então o livro 3, ele vem com isso, né? Olha que interessante. Eu consigo imaginar a aventura que o Fabiano passou para escrever esse livro. Mas no livro 1 tem um momento que me chamou muita atenção. Você teve foi feito um teste de DNA com o cacique Dionísio. Qual foi o objetivo e o que vocês concluíram com esse teste? Então, isso aí aconteceu quando eu já estava mergulhando muito na cultura andina e havia muitos fragmentos, muitos indícios que eu até comparava assim com alguns textos jesuítas de que existia ali na região onde é o norte do Peru, o Equador, a saída para Ilhas Galápagos. Então, que aconteciam e tinha visitas, digamos, né, dentro da cultura, dentro do legado, da crença deles. Nessa região, correntes marítimas chegavam e tinha uma ligação com povos asiáticos. Asiáticos? Então aí o livro ele entra para uma outra esfera, assim, uma outra superfície de pesquisa, que então a gente entra dentro da era da navegação chinesa. E eu começo a observar muitos textos que realmente traziam essas informações. Então tem um viajante assim que é mítico praticamente dentro da cultura asiática e de coisas que chama Ibn Battuta. Ele traz muito dos relatos do que era as viagens até a América, saindo ali da região da Ásia, norte Austrália, Papua Nova Guiné, que tinha a corrente marítima que chegava aqui na América, né? Louco. Então, quando eu comecei a mergulhar nos textos de Ibn Battuta, e daí também tem um personagem que é um pouco folclórico, tem muitos pesquisadores estudiosos que até questionam a existência dele, mas que tem muita coisa que também liga isso, que são as viagens de Marco Polo. Marco Polo acabou tendo muitas traduções, então os textos originais acabaram se perdendo um pouco. Mas o que Marco Polo fala em seus relatos, se você for comparar com o que Ibn Battuta fala, bate muita coisa. Então tem muita coisa que tem que ser considerado. Além disso, tem os textos jesuítas que também levam a muitos indícios, né, da ligação da vinda de povos asiáticos até a chegada aqui na América do Sul e na América Central também. O que aconteceu? Quando eu comecei a ter esses contatos com a etnia Guarani Embiá, eu comecei a ver também alguns fragmentos, algumas coisas, que eles tinham uma ligação com os povos andinos muito profunda. E eu comecei a observar que não só os Guaranis Embiá, mas muitos povos originários que são do lado do Pacífico e até a região da Amazônia, eles tinham não só a estatura, mas a feição, a ausência de barba, olhos puxados, vários traços e coisas que dão a entender, né, que parecem realmente ser de orientais. Então, se você vê os indígenas, né, de onde vem aqueles olhos puxados, a ausência de barba, o rosto arredondado, a estatura baixa, né, então eles têm muitos traços, muitas coisas que realmente parecem ser resquício dos povos orientais. Então, daí, o que aconteceu? Quando eu observei que a família do cacique Dionísio tinha uma linhagem muito pura e que eles eram ali da região do norte da Argentina e até o sul do Peru, toda aquela região, eu vi que pela linhagem do cacique Dionísio, quem sabe a gente pudesse ter alguma resposta. Então eu convidei o cacique Dionísio da Ilha da Cotinga para lá em Paranaguá, a gente ir na clínica Clinilab, e lá na Clinilab então a gente fez a coleta de sangue, e a Clinilab tem uma parceria com a Genera. A Genera é o laboratório que faz o teste de ancestralidade. Então esse teste ele busca no DNA, né, qual que é a linhagem lá atrás, né, da coisa. Então o cacique Dionísio foi até a Clinilab, né, eu recebi ele em Paranaguá, foi feita a coleta de sangue e o resultado saiu agora na semana passada. Foi interessante que saiu 2-3 dias antes do lançamento do livro. Olha, então o doutor Maciel, Dr. Maciel, da Clinilab, ele foi no lançamento e a gente fez então um anúncio do resultado do laboratório Genera, que foi feita a coleta pela Clinilab, do resultado. E ali então eles encontraram
não só alguma coisa dos índios norte-americanos, que também tem uma influência, mas que tanto materna quanto paterna chegava na Ásia. Nossa! Foi incrível. Então, no resultado da Genera, feito em cima do cacique Dionísio, lá atrás você chega na Ásia. Caramba! E aí eu abri o mapa no dia do lançamento e mostrei, né, que o que acontece. Você tem o caminho da migração humana sempre para o Estreito de Beringer, lá em cima, como se eles tivessem passado andando. Então, esse resultado, na verdade, ele diz que essa rota marítima, por essas correntes marítimas que saem ali do norte Austrália até chegar aqui, que foi tão usada, que ela deveria ser considerada. Que não é só essa movimentação humana pelo Estreito de Beringer que pode ter trazido essa linhagem asiática, que ela na verdade deve ter vindo sim com a era da navegação chinesa. Olha só, hein? Cara, mas isso então, sei lá, isso é muito antes de Colombo, Cabral, essas Nossa, coisas. muito antes. Isso muda toda a história. Caraca, bicho! Isso aí vem de... Cara, que baita. 3 mil anos, 4 mil anos. Nossa que vem da época, né, como os jesuítas mesmos falavam. Os jesuítas acreditavam, na verdade, que o rei Salomão tinha vindo, né? Que o ouro de Ofir era da América. Porque não explica, né? Na Bíblia diz levas de 14 toneladas de ouro. E não tinha nem no norte da África, nem em nenhuma região lá jazida que comprovasse isso. Sim. Então, tanto que o norte da Austrália você tem a Ilha Salomão. E quem deu o nome para a Ilha Salomão também acreditava nessa mesma teoria dos jesuítas, de que o rei Salomão, na verdade, ele teve acesso a era da navegação chinesa já existia. Ele trazia todos aqueles, não só o ouro, mas outras coisas, ele trazia das viagens para América, aqui na América. Cara, a história é fantástica, né? Ela vai envolvendo a gente. Caramba. Nossa, olha só que... É dever de casa a gente ler a gente lê, o Berço do Sol. Então eu não tenho nem dúvida disso. Vamos ler o Berço do Sol. Que legal, Tem cara. o primeiro livro, é uma trilogia. O segundo será lançado em breve e o terceiro também. Então fica ligado nas redes sociais que o Fabiano, né, passou pra gente. Até eu gostaria só de falar, no dia 27 agora de agosto, vai ter o lançamento. Teve agora no Instituto de Engenharia do Paraná, né? Sim. Mas no dia 27 de agosto vai ser em Paranaguá, no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal, que é o MAI, né? O MAI, que é aquele prédio jesuíta que fica bem ali na praça de Paranaguá. No dia 27 de agosto, Excelente. o lançamento vai ser lá Esse também mês, em Paranaguá. então, Esse mês. o pessoal pode ir lá conferir. Boa. Isso. Aproveita, já vai conhecer mais da história, né? Sim, bem Vai passear lá em Paranaguá e ter esse livro que, olha, eu fiquei muito curioso. Nossa, eu tô impressionado. De verdade mesmo, Fabiano. Eu lerei esse livro, tenho certeza. E, ó, é o Berço do Sol. Você pode adquirir ele pela Amazon e também nas livrarias físicas. O Instagram, Fabiano, qual é mesmo? Tem o... Fabiano Schroden, né? Tá. Pra daí poder acompanhar ali, né? Já vai estar lá. Já tem. Eu quero ler o livro com o meu detector de metais do lado. Eu já vou me vai falar. encontrar teu tesouro. É por isso, porque ele quer ir atrás. Eu quero Você vê, né? Ó, esse exame, né, de DNA, Maravilhoso, ele ajuda a comprovar muita coisa e a mudar também muita coisa. Cara, que legal, hein, Fabiano? Impressionante. É bem Pô, parabéns pelo trabalho, hein? Olha, é um livro com certeza que a gente tem que ler, né? Você que tá aí ouvindo Boa da Pan, que ama história, ama essas surpresas. Olha só que legal. Você Impressionante. compra o livro O Berço do Sol, nosso querido Fabiano Schroden, e tem um prefácio dele, do Grequinho. É verdade, fiquei muito feliz, muito contente, a história contada de uma maneira que eu não conseguiria contar, até porque também acho. se eu entrasse num barco desse, o barco ia afundar. Falta peso ainda. Ô, Fabiano, quero agradecer demais tua presença aqui no Boa da Pan. Parabéns pelo trabalho, olha. Impressionante. E é muito legal saber. Você é paranaense? Sou.
Curitibano. Olha aí, ó, curitibano, Olha aí. coisa nossa, fazer um nossa. trabalho dessa grandeza aqui, que eu tenho certeza, pô, esse trabalho tem que estar em todas as escolas, colégios do isso Brasil, aí é de verdade a mesmo, hein? verdadeira história Muito legal, da né? A humanidade. gente só sabe pra onde ir se a gente sabe de onde a gente veio. Cara, vamos pedir, Fernandinho é o frase. vamos pedir esse exame aí de DNA, esse Vamos negócio, pedir? pra ver pra onde que a gente vai. É lá em Paranaguá, Lá na Clean Lab, A clínica? Clean Lab. Clean Lab eu Vamos vou lá, aí fazer. isso. Eu quero Vamos saber fazer esse o que negócio eu aí. tenho, da onde que é. Cara, pro cara olha Que eu assim, tenho Legal. o cara falou assim, chega em mim e falou assim, você é primo do cacique Dionísio. um monte de doença. meu bisavô pajé. Mas é. Ai, Fabiano, bacana. obrigado, viu, meu Eu que irmão? agradeço. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade e fico muito feliz de ter estado aqui hoje. E volte mais vezes. Volte E avisa mais a vezes, gente pô. do lançamento pra gente falar aqui Sim. no Boa, hein? Tá Boa. ótimo então, Tá com bom? certeza. Salva de palmas, Fabiano Choradeira. Meu grande Fabiano. Com o berço do sol. Intervalo Espetacular. rapidaço e já já a gente volta com muito mais. Fica aí. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.